Glória a Deus. Capítulo 5 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Temos lido e quase concluindo já a carta de Paulo às igrejas da Galácia, entendendo que o grande tema dessa carta é voltar aos fundamentos do Evangelho. Paulo se preocupa com a contaminação do Evangelho. É óbvio que não era uma preocupação de Paulo, mas o Espírito Santo desperta Paulo para escrever para aquelas igrejas, para que eles não deixassem que o Evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus fosse contaminado por uma volta ao legalismo, por um adicionar de novas doutrinas. Irmãos, desde o primeiro século, isso já vinha acontecendo. E Deus permitiu, por provisão, que essas revelações fossem dadas através do Espírito Santo a Paulo, para que a igreja do último século, ou dos últimos dias sobre a terra, fosse alertada para não nos desviarmos do foco e da essência do Evangelho. E nesse texto, especificamente, nós vamos destacar algumas coisas. Primeiro, a possibilidade de se desligar de Cristo. O texto de Gálatas 5 é claro quando diz que mesmo caminhando com Deus, conhecendo a Jesus, começando a caminhar em Cristo, nós podemos nos desligar de Cristo. A expressão usada aí no versículo de número 4, de Cristo vos desligastes. No versículo 4 ainda, da graça decaístes. Paulo está dizendo, se tirarmos os olhos do Evangelho e achar que andar com Jesus é voltar aos rudimentos da lei, nós vamos nos desligando de Cristo, caindo da graça. A gente pode começar bem a caminhada com Deus, mas no meio do caminho retroceder. Ele diz isso também aí, versículo 7, vós corries bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? É maravilhoso você ter uma experiência com Deus, começar a caminhar com Cristo, mas nós temos que cuidar para que a gente não retroceda, não pare na caminhada, não olhe para trás como a mulher de Ló. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Jesus nos alerta. É muito importante, o texto fala sobre um certo fermento, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele compara aquela influência daqueles falsos mestres, trazendo desvio do evangelho original,
trazendo distorção do evangelho simples de Jesus a um fermento. Lembra, os irmãos, como Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus? E ele explica o que é a hipocrisia, que é uma marca da religiosidade, hipocrisia, viver de aparência. Há um fermento que às vezes entra no meio da igreja, tentando diminuir ou diluir o evangelho verdadeiro. Às vezes nós vamos criando um evangelho que nos seja confortável, e não o evangelho de Jesus. E Paulo diz que esse decair, esse retroceder, esse se desligar de Cristo, tem a ver com confiar na lei para salvação e santificação. Confiar em obras, confiar em si mesmo, confiar na religiosidade para nossa salvação ou para nossa santificação é engano, vai nos minando aos poucos, vai nos desligando de Jesus. Inclusive ele cita a questão da circuncisão. Ele diz, se você se deixa circuncidar, versículo 2, ou o versículo 3, o homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei, e de Cristo vos desligaste. Qual o problema da circuncisão? Nenhum. Em Atos 16, quando Paulo chama Timóteo para acompanhá-lo na obra missionária, Timóteo era filho de uma mãe judia, uma mãe crente, mas o pai era grego, ou seja, Timóteo não era circuncidado. O que Paulo faz em Atos 16? Manda circuncidar o Timóteo. Para quê? Para que não houvesse nenhum embaraço quando Timóteo passasse por alguns lugares pregando o evangelho aos judeus. Porém, em Gálatas 2, Paulo diz, não, Tito não foi obrigado a circuncidar. Ué, por quê? Porque o que Paulo está dizendo é que a circuncisão ou a incircuncisão não tem valor algum no mundo espiritual. Mas se um homem precisar para poder ter mais acesso a alguma cultura, para lhe pregar o evangelho, tudo bem. Agora, se for para circuncidar para uma santificação maior, para salvação, isso é engano. Amado, a salvação é exclusivamente pela fé em Jesus. A santificação é exclusivamente por um relacionamento com Jesus. Você não precisa de uma nova experiência mística para que a tua vida seja transformada. Nós precisamos andar em Cristo, permanecer em Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus, se relacionar com Ele. O segundo destaque que eu dou aqui em Gálatas 5, são 3 que eu quero desta manhã compartilhar com os irmãos, é que o Evangelho não é uma nova lei, mas é uma consciência nova, transformada pelo amor de Jesus, e pelo amor a Jesus. O Evangelho não é agora uma nova lei, mas é uma consciência que foi transformada. Ou seja, o que a lei não podia fazer com o homem, mudá-lo, transformá-lo de dentro para fora, a lei apenas apontava para Cristo e realçava nossa incapacidade de mudança sozinhos. O Evangelho faz. O Evangelho transforma a nossa consciência por amor a Jesus. O versículo 14, Paulo diz, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume toda a lei com 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Quando a gente decide amar, nós estamos vivendo o Evangelho, e nós decidimos amar porque nós fomos amados primeiro. Quando a gente entende a cruz, entende o amor de Jesus por nós, nós conseguimos amar as pessoas, amar os inimigos, perdoar, porque o Evangelho transforma pelo amor. O amor de Deus por nós nos constrange a amar o amor de Deus, a decisão de tratar as pessoas como Jesus nos trata. Perdoe como você é perdoado, ame como você é amado. Quanto mais eu entendo o amor de Deus, mais eu amo. Quanto mais eu entendo o perdão de Deus, mais eu perdoo. Então, o Evangelho, Paulo está escrevendo para essa igreja, não é uma lei nova, não é a circuncisão, não é guardar dias que vai mudar você, não é participar de alguns rituais repetitivos, não, é um relacionamento com Jesus que vai nos transformando pelo amor. Jesus falou, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. E em último lugar, terceiro destaque de hoje, só lemos até o verso 15, para amanhã a gente falar um pouco sobre essa
passagem tão rica do fruto do Espírito. Mas em terceiro lugar, eu quero destacar a terceira verdade, que somente o Evangelho pode salvar, libertar, santificar o homem. Somente o Evangelho, somente o Senhor Jesus. Porque quando falamos Evangelho, a igreja contemporânea, a igreja moderna, a igreja atual, reduziu o Evangelho a uma mensagem muito simplificada, dizendo: aceita Jesus e você está salvo. Mas quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando de uma vida em Cristo. O Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho. O Evangelho não é uma doutrina, é uma pessoa. O Evangelho não são regras e normas, mas é um relacionamento com o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, que abre os nossos olhos e torna a cruz real, a ressurreição real, a vinda do Senhor real. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais a Bíblia vai tomando forma, cor, vida. Quanto menos intimidade com o Espírito Santo, a Bíblia vai se tornando simplesmente um livro distante, preto e branco e quase abstrato. O Espírito Santo torna as verdades do Evangelho concretas dentro da gente e mudando a nossa vida, e inspirando, encorajando e motivando. É o Espírito Santo que faz isso, querido. O Espírito Santo torna a volta de Jesus tão real para nós, que nós não precisamos fazer contas. Ainda que no último domingo, agora, completou 69 anos da restauração do atual Estado de Israel. Ou seja, iniciamos o ano 70, e quem crê que o Israel atual tem algum sentido profético, sabe que nós estamos muito próximo da volta do Senhor Jesus, mas só entende pelo Espírito. O Espírito Santo torna as verdades de Deus concretas dentro de nós, torna a ressurreição de Jesus tão viva, como se você tivesse participado daquele dia. Se você estivesse lá, no dia da crucificação, se você tivesse de alguma maneira participado daqueles dias, sem abrir o coração ao Espírito Santo, você continuaria não crendo. Mas se você está hoje, aqui, aberto ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai imprimindo em nós a verdade do Evangelho, de tal maneira que o Evangelho se torna tão real como a pessoa que está ao teu lado. Jesus se torna tão real como a pessoa que você pode ver com seus olhos naturais, porque nós enxergamos pela fé. Então, só o Evangelho faz isso. O que Paulo está dizendo aqui é que a lei não salvaria esse povo, a lei não libertaria eles da obra da carne, a circuncisão, a volta ao judaísmo, não transformaria a vida dessa igreja, como os falsos mestres estavam tentando colocar. Não, vocês precisam disso, precisam guardar dias, precisam fazer isso e aquilo, para que vocês possam ter uma experiência superior, serem salvos, transformados. Amado, o que nós precisamos é uma volta ao Evangelho original, é um relacionamento com Jesus. Somente o Evangelho, e quando eu falo do Evangelho, eu estou falando da vida, da obra de Jesus, do ensino do Senhor Jesus, salva, liberta o homem da condenação do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Jesus faz isso conosco. Quando você crê em Jesus, recebe Jesus, você é livre da condenação do pecado, Ele te perdoa. À medida que caminhamos com Jesus, o Evangelho vai nos libertando do poder do pecado, o pecado não vai nos dominar mais, mas só na volta do Senhor, quando estivermos com Ele, o Evangelho a obra será completa, nos livrando da presença do pecado, porque enquanto estamos na terra, temos uma luta para que o pecado não nos domine. Então, a grande chamada do Espírito Santo através do apóstolo Paulo em Gálatas 5, é aquela que Jesus fala em João 15, permaneça em Jesus. Jesus falou: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês darão muito fruto, as suas orações serão ouvidas, eu vou limpar vocês para que vocês deem mais fruto ainda. É João 15. Então, crer no Evangelho, estar no Evangelho é permanecer em Jesus, e permanecer em Jesus é uma decisão diária. Permanecer em Jesus é um relacionamento,
de comunhão, de intimidade, de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento que precisamos ser podados por Ele, limpos por Ele, pela palavra, ser transformado. A palavra de Deus precisa estar confrontando e tratando do nosso caráter e identidade, todos os dias, das nossas emoções, todos os dias, dos nossos relacionamentos, todos eles. Precisamos de relacionamento com Jesus, permanecer em Jesus. Eu destaco que permanecer em Jesus tem a ver pelo menos com 3 verdades. Primeiro, aguardando a vinda do Senhor. O texto fala aí sobre uma esperança em Cristo. No versículo 5, nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça. Permanecer em Jesus é aguardar a sua vinda. Em segundo lugar, permanecer em Jesus é viver pela fé. O versículo 6 também diz isso. Nós não precisamos da circuncisão nem circuncisão, essas coisas não têm valor, mas a fé que atua pelo amor. Nos relacionamos com Jesus mediante a fé, o crer em Jesus. Fé é relacionamento, confiança em Cristo, crer em Jesus. E terceiro, permanecemos em Jesus andando no Espírito, e sobre isso falaremos amanhã. Andando no Espírito Santo, ou seja, se rendendo à obra do Espírito Santo. Não são as obras e esforço próprio, mérito próprio, que transformam a minha vida, mas é se render à obra do Espírito Santo, transformando nosso caráter para a glória do Senhor Jesus. Deus nos abençoe nessa manhã, fortalecendo o nosso coração.